Oi, gente! Bem-vindos ao nosso podcast que se chama Altar Call. Eu sou Yasmin. E eu sou a Joy. E a gente tá muito ansiosa hoje. Mas vamos orar para começar. Hoje vai ser um podcast que a gente vai estar compartilhando, né, das nossas experiências. E se você ainda não conhece o nosso podcast, vai ser um lugar onde a nossa fé vai ganhar vida por meio de histórias, por meio de experiências, de palavras. Então, seja muito bem-vindo. Então, vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por cada pessoa que clicou, Senhor, nesse vídeo, que clicou nesse áudio, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, nesse lugar, Pai. Tudo que nós vamos falar e testemunhar sobre, Pai, que seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Tô muito ansiosa, gente. para começar também, vamos ler um versículo aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15. O Ide fala, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então esse é o nosso propósito do podcast, para poder compartilhar a palavra de Deus para todos. Então, Amém. já. E agora a gente vai trocar a Bíblia, porque a Joy queria ler em português. Esse é um detalhe, esse vai ser um podcast também que você vai aprender inglês. Porque tem algumas palavras que a gente só sabe em inglês. Então, exatamente. Vai ser inglês, português, vários sotaques. Vai ser tudo misturado. Vai dar certo no nome de Jesus. Amém. Mas ok. A gente vai começar, como eu falei, contando um pouco sobre quem a gente é, contando um pouco sobre como Deus nos trouxe até aqui. Sim. E aí eu vou começar falando e depois a Joy vai falar da história dela. Começar pelo início, né? Início, tipo... Nascimento? Nascimento. Vai. Ok. Cresci no Rio de Janeiro. Sim. Né? Se é que eu começo, tipo, da infância, tipo... Vai, você me entrevista, você me entrevista. Então vamos primeiro falar sobre a sua infância, se você cresceu na igreja, como foi isso, crescendo no Rio de Janeiro, como que era pra você. Ah, tá. Já depois, assim, né? Oh, yeah, sorry. Não, sim, eu cresci no Rio. Aí, não cresci na igreja, mas cresci ao mesmo tempo. Tipo, não foi minha mãe e meu pai que eram cristãos, era minha avó. Então, eu cresci na igreja com ela, Assembleia de Deus, graças a Deus. E aí, cresci nesse meio, foi muito bom. Cresci, tipo, tendo aqueles cultos domiciliar, que eu não sei se você conhece. Não tem. Perdeu. Já te perdi 1 minuto de podcast. A gente vai. Culto domiciliar é, tipo, quando você tem os cultos em casa. E aí, tipo, você já escutou hino da harpa cristã? Tem esses hinos da harpa cristã. Sim. E, tipo, na casa da minha avó a gente fazia. Tipo, era eu, a Stephanie e minha avó. E aí, tipo, a gente tinha palavras de oferta. Eu não sei pra onde ia a nossa oferta, aliás, que o culto era em casa. Mas Deixa embaixo. Mas, enfim. Perdão, gente. Cresci nesse meio. Sim. E foi muito bom. Aprendi muita coisa com minha avó. E depois de um tempo, minha mãe começou a ir pra igreja. Então, minha mãe era da igreja, ela se desviou quando conheceu meu pai, né? Então, tipo, eu nasci nesse meio com os meus 2 pais fora da igreja. Mas a minha avó, tipo, continuava firme, me levando desde pequena. Então, eu cresci nisso. E aí, minha mãe começou a ir pra igreja. Mas mesmo com ela sendo cristã, o casamento dela e do meu pai, tipo, sempre foi muito difícil. Sempre foi muita gritaria dentro de casa. Sempre foi muita briga. E, tipo... Mesmo, acho que principalmente quando minha mãe começou a ir pra igreja, que isso acontecia mais. Porque pro meu pai, tipo, não tinha por que ela tá indo, tipo, domingo, 4 horas da tarde, servir na igreja. Tipo, por que você tá fazendo isso? Então, tipo, era assim. E aí eu cresci nisso até os meus 12 anos, que foi quando a gente decidiu vir morar aqui. Porque como minha mãe já tinha morado aqui no ensino médio, ela fez a high school aqui. Então, tipo, era meio que o safe choice. Tipo, tipo, deu ruim lá, a gente veio pra cá, entendeu? Second option. Segunda opção. Sim. Mas, enfim. Aí a gente chegou aqui. E aí foi aqui mesmo que, tipo, tudo começou a mudar na minha família. Porque meu pai meio que já não tinha os amigos dele de bar, né? Pra chamar ele. Já não tinha a família dele aqui. Minha avó, minha tia, tá todo mundo no Rio ainda. Então, tipo, foi aí mesmo que tudo começou a mudar. Porque Deus tirou ele daquele ambiente que ele tava acostumado, né? E... tipo, meu pai até chegou a querer um tempinho, tipo... achar bar aqui pra ir também, mas Deus não deixou, não. Amém. Amém.
E aí ele começou a se interessar mais, porque, tipo, aqui ele meio que viu que ele era dependente de Deus. Porque, tipo, já não tinha mais nada. Então aqui ele começou a criar essa dependência em Deus. E a gente passou por muitas coisas também, nossa família, aqui nos Estados Unidos, a minha irmã, né? Que eu vou fingir que ela não tá ali sendo nosso cameraman. Mas ela também passou por um momento difícil de questão de saúde mental, lá pra pandemia, 2021, por aí. E aí, nesse meio tempo também, eu também passei por uma questão onde eu meio que comecei a espelhar o que o casamento dos meus pais foram pro meu futuro. Então, eu não queria mais saber de casar com homem. Vou só deixar aí, não precisa entrar em muitos detalhes, mas acho que já deu pra entender. Outra história. Outra história, faz parte do testemunho, mas não vou entrar tanto assim hoje, mas um dia vou. Mas aí isso já era 2021 por aí. Então, tipo, mesmo aqui a gente tava todo mundo indo pra igreja, meu pai já tava começando a ir pra igreja. Mesmo assim era difícil, porque acho que o diabo tava tão furioso, tava tão bravo, que ele começou a atacar, tipo, Stephanie é minha irmã, né? Melhor falar. Mas assim, começou a atacar todo mundo, então isso também afetou muito minha mãe, o psicológico dela, emocional. Então a gente viveu esse momento muito difícil também lá pra 2021. E aí foi quando eu comecei a ir pra um culto jovem de uma igreja. E eu fui para um retiro deles e ali Deus falou muito comigo sobre essa questão de casamento, sobre essa questão de que Deus estava mudando a história da minha família. E eu comecei a aprender também mais de Deus, a como depender mais dele também. E eu só fui aprendendo. E aí aconteceu algumas coisas naquela igreja, né? Que também é história para outro testemunho que se a gente for contar tudo aqui. Tem muita coisa. Mas assim, não tive uma experiência tão boa nessa igreja que eu tava. Mas Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me guardou. Mesmo eu tendo uma experiência ruim com a igreja, isso, graças a Deus, não mudou meu relacionamento com Deus. Então, isso foi muito bom, porque eu sei que tem muita gente que, tipo, se decepciona com a igreja e, tipo, reflete isso em Deus. Então, graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Eu sabia reconhecer, tipo, diferenciar o que era a pessoa e o que era Deus agindo. E aí, eu fui vivendo, fui aprendendo, aí cheguei na igreja que eu tô hoje, que foi onde eu conheci a Joy. Mas foi muito bom ter chegado até aqui. Deus trabalhou na vida da minha irmã, Deus trabalhou na vida dos meus pais, no casamento deles, graças a Deus. Deus restaurou, tipo, nossa família por completo. Tipo, virou de cabeça pra baixo, graças a Deus, porque precisava. Mas, Deus nos sustentou até aqui, agora eu tô aqui. Mas essa ideia do podcast, tipo, nasceu lá pra 2023, por aí. E aí, porque eu sempre gostei de falar, eu tenho vídeos no YouTube que se você procurar você vai achar. Yasmin Lopes. Falando e, tipo, dando palavra e tal. Então, eu sempre gostei disso. E aí, quando eu comecei a ter a ideia de gravar vídeos, eu comecei a postar no Instagram. Então, tipo, nos stories ou, tipo, no meu feed mesmo. Dando palavras, nunca fui de compartilhar muito o meu testemunho. Eu sinto que eu deveria ter compartilhado mais. Mas agora eu tô aqui, graças a Deus. Sim. Deu ou não deu? Eu compartilhei bastante meu testemunho no nosso grupo. Então, por contexto aqui, eu conheci a Joy porque ela começou aí na minha célula. Eu, em 2024... tipo, verão de 2024 aqui, eu virei líder de célula das meninas. Eu era co-líder antes, e aí eu virei líder de célula das meninas. E aí a Joy apareceu lá um dia, e aí eu conheci ela e tal. E aí, esse ano, acho que foi no início desse ano, a Joy virou minha co-líder da célula. Então a gente, tipo, tem 2 projetos juntos, vamos dizer assim. O Pocket, que é a nossa célula, e o podcast. Graças a Deus. Tem sido uma honra. Sim, graças a Deus. Foi muito bom ter conhecido a Joy, gente, de verdade. E aí, eu tô aqui. Tipo, Deus mudou minha família completamente. Tipo, tem muitas coisas muitos detalhezinhos que provavelmente vão, como fala, tipo, vir à tona, vamos dizer assim, depois, que talvez eu tenha esquecido e tudo. Mas, em geral foi isso. Deus sempre tem me ajudado, me ensinado. Já quebrei muita cara também na vida. Já aprendi muito. Acontece, né? Acontece. Mas agora, eu acho que principalmente agora, tipo, nesse momento eu tô aprendendo, tipo, muito a como olhar
pra Deus, tipo, só pra Ele, só pros planos que Ele tem. Porque às vezes eu posso, tipo, pensar que eu sei o que eu quero, ou que eu sei o que eu vou ter. E aí Deus vai lá e, tipo, muda tudo. Não é isso. Não é isso. Então, eu acho que eu tô nessa season agora. E o podcast tá nascendo, depois de muita oração, depois de muito planejamento, Sim. depois de muitos surtos, né? Mas Deus vai ajudar a gente, Deus vai... Sim. É isso daí, você entendeu. Sim. Deixa eu te perguntar algumas perguntinhas. Eu sei que você falou muito sobre a mudança do Brasil até cá, mas Sim. qual que foi, tipo, talvez uma dificuldade que você encontrou? Uma dificuldade grande que você encontrou, tipo, nessa mudança? Eu acho que foi, tipo, a separação dos meus amigos. Porque eu cresci na Ilha do Governador, que é desse tamanho aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, tipo, minha infância inteira e, tipo, o início da minha adolescência foi com as mesmas pessoas. Porque eu também fiquei na mesma escola por muito tempo. Então, tipo, eu acho que essa separação foi uma das coisas mais difíceis. Aliás não, tipo, obviamente do inglês, porque isso também pegou muito quando eu cheguei aqui. Eu acho que uma coisa influenciou a outra. Tipo, eu tava sentindo muita falta dos meus amigos, e aí, por causa do inglês, eu também não podia, tipo, falar com todo mundo e fazer amizade com todo mundo. Então, tipo, acho que isso foi muito difícil. Eu acho que não foi nem, tipo, a questão do novo. Foi a questão do velho mesmo, de sentir saudade do que eu tinha no Rio. Então, acho que essa foi, tipo, a dificuldade maior. A câmera desligou, mas voltamos, então vamos lá. Ok, continuando. Sim. Nessa época que teve esse revival, tipo, eu lembro que tava a igreja toda, tipo, vendo aquilo pelas redes sociais e meio que querendo fazer parte daquilo. Então, tipo, e eu também, né? Então, tipo, eu contando da minha experiência. Eu tava vendo aquilo, eu tava, tipo, nossa, então é possível isso acontecer de novo. E aí eu lembro que, tipo, nessa época eu tava, tipo, acordando de madrugada pra ler a Bíblia. Tipo, ficando até acordada, fazendo café 1h da manhã só pra conseguir ler a Bíblia. Tipo, eu tava assim. Energia. E, aliás, saudades. Preciso voltar, porque, tipo, de madrugada é o único momento que minha casa tá em silêncio. Também. Então, tipo, se eu quiser ter ali um momento só eu e Deus, tem que ser depois, entre 1h da manhã até 5, ali nesse meio tempo. Então, também. Mas, enfim, tipo, eu lembro que eu não tive, tipo, uma experiência, assim, marcante, mas foi um momento que eu tava, tipo, muito perto de Deus e, tipo, então acho que, tipo, esses foram os momentos que mudou meu relacionamento com Deus. Amém. Agora vamos ir pra você, né? Contar um pouco de quem a Joy é. Ok, então eu vou começar Lá do norte. Mesmo. Tá. Você explanou que eu sou do Rio, então eu explanei que você é do norte também, vai. Ok. Mas então, eu sou do norte, originalmente eu nasci em Peabody, Massachusetts, que é no norte. Mas lá... Massachusetts, mas meus pais são brasileiros, então minha mãe é do Rio também, aí meu pai é de Paraná. Então eu sempre cresci, tipo... E da onde veio o sotaque paulista? Porque as minhas melhores amigas eram ok. Os pais delas eram de São Paulo. Então, entendi. Sei lá. E pra mim, tipo, as pessoas que são de Paraná não tem sotaque. Na minha mente. É tipo normal. Pra eles é normal, aí tipo carioca. Normal. Velho, não, Tudo obrigada. Tá. Você é fora do normal. O carioca. Então. É com muito amor que eu falo isso. Só continua. Tá, então. Mas, então era isso. Mas eu também cresci em uma igreja brasileira. Então eu sempre cresci com esse, tipo, como você fala, environment? Com esse clima brasileiro, você sabe? Mas também todos os meus amigos eram primeira geração americano, então os pais eram brasileiros e eles eram americanos. E também, tipo, sempre quero com isso. E eu também cresci em uma igreja pequena. Então era, muito mais família. Como eu não tinha parente que morava aqui, nem os meus amigos, virou amigo. Família. Meus amigos eram os meus irmãos e minhas irmãs, e os pais deles eram meus tios e minhas tias. E, tipo, era família. Sim. E aí, eu mudei pra cá, pra Flórida, quando eu tinha 10 anos. E foi que mudou tudo. Tipo, tudo. Especialmente que eu mudei antes da middle school, que é a sexta série. E com isso, também é uma fase, bem diferenciada na sua vida. Tipo, é lá que, sei lá, tipo, muda tudo no normal. Então, pra eu mudar de estado também era bem diferente. É tipo o fundamental do Brasil. Então, exatamente, Então, era isso. E lá em Boston, a nossa
a nossa igreja era uma igreja menor, tipo, uma igreja local. Então, também, pra mim, a minha infância, sim, eu amava muito, muito ir pra igreja. Mas eu vejo agora que era muito mais rotina. Tipo, especialmente como eu tava crescendo e eu cresci na igreja, virou rotina. Que era, eu tô indo pra igreja 3 vezes por semana, mas é porque eu vou pra igreja 3 vezes por semana, você sabe? Então, era isso mesmo de rotina. Aí foi quando a gente mudou pra cá, que eu acho que a gente ficou, tipo, mais ou menos... Foi menos que um ano, mas mais ou menos isso. Indo pra igrejas diferentes, eu fui pra uma igreja americana por um pouco. Até a gente começou a ir pra essa igreja que a gente tá indo agora. A gente fala o nome? Acho que eu não falei, né? Você A não... gente é da Igreja Diante do Trono, tá? Sul da Flórida, Igreja do pastor Gustavo e da pastora Ana. Ambos os pastores. Então, melhor falar. Yes. Então, mas, aí a gente começou a ir... Inclusive, eles que cederam o lugar que a gente tá gravando. Shout out to pastor Ana e pastor Gustavo. Ok, mas então... E aí, a gente, na verdade, foi em um dos primeiros cultos da DT, tipo, público. E a gente foi pra aquele, mas aí a gente saiu pra um pouco, foi pra outras igrejas, uma igreja americana, como eu tava falando. E, tipo, tinha isso. Mas aí, a gente voltou pra DT. E, tipo, a gente tá na DT desde aquele tempo. Mas eu lembro que eu acho que foi em 2021 que teve o acampamento dos adolescentes. E nesse momento que eu cheguei aqui pra Flórida, eu tava, tipo, eu sempre conhecia... Foi aquele que... Você era do time verde? Ou não? Amiga, sei lá, não lembro. Porque eu tenho uma foto com você da gente... Foi o primeiro acampamento. Eu não lembro que se que eu fui, foi o primeiro ou não. A cameraman ali falou que a gente foi no segundo só. Então foi no segundo. Então esquece que eu falei. Mas foi nesse primeiro. Ah, tá. Porque antes disso, eu sempre conhecia Cristo. Eu sempre ia pra igreja e eu tinha um relacionamento com Cristo. Mas, tipo, falando a verdade, chegando no ponto que eu estou agora, eu vejo que não era um relacionamento fundo. Que era algo igual rotina, que eu ia porque eu ia. E não sendo que a minha vida era diferente fora e dentro da igreja, mas não tinha aquela profundidade. É uma palavra isso? Sim. Tá, então. Inclusive, é profundo, não fundo. Profundo. Tá, então aula de português também. Mas então, era assim, aí nesse acampamento foi que eu tinha minha primeira, encontro com o Espírito Santo. É assim que fala? Tá, primeiro encontro com o Espírito Santo. E porque eu lembro que tinha várias meninas nesse acampamento e estavam falando que, tava chorando, sentindo o Espírito Santo e blá, blá, e eu também queria sentir isso. Então eu lembro que foi um dos cultos de noite que eu orei, eu tava de joelho, tipo, pedindo ao Senhor, tipo, Senhor, eu quero ter essa paixão. Eu quero viver o que eu vejo que todo mundo em volta de mim tá sentindo, e eu quero também sentir isso. Sim. E aí foi lá que eu tinha o meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Mas isso foi o verão antes de começar o ensino médio, que é o 9th grade. E aí foi quando tudo... Tá. Você sabe? Tá. Porque... Tem que explicar que porque tem gente só escutando, né? Foi tudo pra baixo. Mas essa história vai durar meio longa. Mas, pra explicar, pra ter contexto. Eu vou pra você sabe, mas eu vou pra uma escola, o meu ensino médio, que no 9º ano, a gente, na verdade, no 10º ano até o 12º, a gente está na faculdade, então é dual enrollment. Então só tem classes na faculdade, mas no 9º ano, eles te preparam pra ir na faculdade, que eu tava com 13, 14 anos, preparando pra ir pra faculdade. Então, era algo muito, muito intenso. Então, eu tinha essa experiência linda, maravilhosa, que mudou minha vida. Mas aí diretamente depois, começou o 9º ano, que ficou muito ansiedade. Muito pesado. Foi muito pesado. Eu, tava triste em todos os tempos. E eu também, sendo dramática, eu lembro também que um tempo que eu tava falando com a minha mãe e eu tava, eu não quero falar, depressiva, mas eu tava, muito, muito, muito triste, estressada. E minha mãe, ela tava me mandando mensagem, oi, Joy, o que eu posso fazer pra te ajudar, blá, 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 blá. Aí eu falei, me devolve a minha felicidade.
Era assim, amiga. Era assim, imagina. Joy de 13 anos falando isso. Tudo bem. Eu não esperava isso. Mas era assim, então era algo bem pesado. Uhum. E aí, e também nesse tempo, foi que eu praticamente, querendo ou não, parei de ir pra igreja nos domingos, porque eu estava estudando a semana toda e também no fim de semana. Sim. Então, eu dormia 3 horas da manhã, acordava Minha às 6 horas. coisa tá caindo. Minha coisa, né? Porque... Não... Contexto. Fala aí, contexto, Yasmin. Contexto. Porque assim, no Rio, pelo menos aonde eu sou, isso daqui, ó, a gente chama de piranha, né? Só que aí, antes de gravar, eu falei assim, ô gente, alguém tem uma piranha? E a Joy me olhou com uma cara de assustada, que vocês não estão entendendo. Como é que era, tipo assim, o que essa menina tá falando? E tipo, eu tava like, Yasmin. Tipo, mas enfim, fecha parênteses. Fecha parênteses. Risada, Não, que vai ter. mas enfim, pode continuar. é- Estava bem triste, não no ano, muita pressão. Sim, então. E aí eu também não ia pra igreja nem nos domingos, porque eu tava Sim. estudando. E, pra te falar a verdade, foi só depois desse nono ano que as coisas começaram a voltar ao normal e, tipo, melhorar. E aí, com isso, mesmo assim, eu também era uma menina muito, tipo, quietinha. Como você fala? Tímida. Tímida, então. Especialmente em uma igreja brasileira, onde em Boston era uma igreja brasileira, mas todos os meus amigos eram americanos. Então a gente falava inglês normalmente. Tipo, a gente falava as duas línguas, mas era mais inglês. Sim. E aqui era mais os brasileiros que, tipo. Tinham chegado agora. Então Eu. com isso. Mas, tipo, com isso, todo mundo falava português, Sim. que era o normal. E aí eu não tinha tanta essa, confiança. Então eu também. Como você fala, tipo, outcasting myself. Você se excluiu? Então, exatamente. Então, foi assim, eu também nunca sentia que eu tava, tipo, que eu fazia parte da comunidade. Então, também eu sentia muito sozinha e era sempre assim. Nesse período depois do nono ano, na igreja. Sim. E aí, foi que, tipo, os anos passaram e eu, conhecia mais pessoas da igreja, foi melhorando. Então, não tinha, tipo, exatamente um momento que mudou tudo. Mas ficou melhorando também com o tempo. Que eu acho que Deus também ajuda a gente, dá tempo pra gente crescer. E aí foi assim, eu comecei ter mesmo um relacionamento com Jesus, que não era só, tipo, rotina. Que era algo que eu levava muito a sério. Sim. E que eu queria por mim mesmo, que a salvação também é individual. Então, eu também tava vendo isso e, tipo, eu quero isso, eu quero ter esse relacionamento com Jesus. Então, foi indo assim. E aí, chegando com o 12º ano, que eu ainda estava, nesse tempo todo, sempre, a escola sempre foi algo difícil com a minha escola. Sim. E sempre... Rapidinho, 12º aqui é o último ano. É como se fosse o terceirão do Brasil. O último ano do ensino médio. Isso. E aí, foi que... Então, porque por mim eu sempre levei também a escola muito a sério. Tipo, sempre era a maior, ou se não uma das maiores prioridades na minha vida. Aqui a câmera parou de novo, mas só para contextualizar e dar sentido ao que a gente tá falando, basicamente eu falei sobre como desde pequena a escola sempre foi minha primeira prioridade. Por conta disso, chegou um ponto que eu estava tão estressada e as minhas notas estavam ficando cada vez mais baixas que eu estava completamente destruída, porque era aí que eu achava que meu valor estava. Mas foi no início do meu último ano do ensino médio, em setembro de 2024, que eu percebi e realmente acreditei que meu valor não estava no meu sucesso na escola, mas nas palavras que Deus tem colocado sobre a minha vida. E depois disso, teve essa vontade de escrever e gravar um vídeo contando sobre isso e a minha história para as outras pessoas também ouvirem. Mas fiquei com medo de fazer isso e é aí que Yasmin entra na história. Então, aí a Yasmin me mandou mensagem falando, tipo, o que você acha dessa palavra pra eu poder postar? Tudo bem. Sem saber que eu também tava com esse desejo de escrever algo e compartilhar no meu Instagram também. Eu nunca tinha feito antes. E aí, foi assim. Aí, eu falei pra Yasmin que eu também tava com esse desejo. E ela me esforçou pra poder gravar e postar. Aí foi que, quando eu postei.
E aí, esse foi meu primeiro vídeo. Aí, de lá, começou também, eu tinha muito mais paixão. Uhum. E aí, eu comecei a gravar mais vídeos. Eu não chamo de, tipo, poesia, mas, sei lá, tipo, as palavras lá que São eu tinha. poesia, são poesia. Sei lá o que que é. Mas aí eu comecei a postar mais e mais e mais e também criou essa paixão. Sim. E aí, de lá, tinha um momento que eu também tava, tipo, eu vou começar a gravar vídeo. Tipo, em vez de ser só, tipo, poesias ou algo assim, tipo, mensagens ou, tipo, mini pregações. E aí foi quando, like, mais ou menos o tempo que a Yasmin do nada também veio pra mim e falou, Joy, like, o que você acha de começar um podcast? I was like, tipo, tá bom, tá. Aí a gente começou, Uou. a gente chegou o momento que a gente tá agora. Então, foi isso. Ok. Tá, tem algumas perguntas. Tá bom. Primeira, como foi, tipo, pra você... Tipo, não como foi, mas, tipo, quando você percebeu que tinha uma diferença entre ir à igreja e, tipo, conhecer a Deus? Eu acho que também eu tinha o privilégio de ver a nossa igreja quando a nossa igreja é, tipo, muito... Eu acho que também foi mais ou menos nesse momento do revival. Uhum. Que foi que, like, tava todo mundo em volta de mim também. Então dava pra ver e eu tinha esse privilégio de ver outras pessoas que também, que estavam, Tinha um like... relacionamento, né? Então, Uhum. exatamente. Também, então era assim, tipo, vendo que não podia ser algo... Superficial. Então, superficial. Ou tipo, como você fala? Shallow. Raso. Raso. Então, não podia ser algo isso e tinha que ser algo real e genuíno. Sim, Então, sim. É. Ok. E a gente falou do Pocket, de tudo, e agora a gente tá gravando um podcast, né? Então, em relação, tipo, ao seu chamado, quando você acha que Deus despertou isso em você? De estar falando, de estar, tipo, cuidando de pessoas, lidando com pessoas. Isso tudo. eu acho que, na verdade, a igreja Bethel veio pra nossa igreja muito tempo atrás. Aí, naquele primeiro, a gente tinha, like, a sala de... Profecia. Então, Uhum. que eles falaram pra mim... Salas proféticas. Então, salas proféticas, que eles oraram por mim e falaram que eu ia um dia, tipo, liderar meninas. Ou, tipo, não liderar meninas, mas, tipo, trazer, like, conselhamento. Tipo, aconselhar. Uhum. Aconselhar meninas, especificamente. Então, então eu sempre tinha isso, mas era naquele momento que eu ainda era bem, tipo, quietinha. Sim. Então eu tava tipo, like, tá bom então, whatever you say. E aí, mas começou com isso. Aí depois foi, na verdade, depois que eu entrei no seu Pockets, que eu, tipo, via isso, que era um grupo menor. Eu sempre tinha algo pra falar. Sempre tinha algo pra acrescentar. Então começou com isso que, tipo, like, eu sempre queria falar algo e eu também via que, like, as minhas palavras não era, tipo, eu tava falando só pra poder falar. Você sentia de falar, né? Então, exatamente. Então, acho que foi com isso também, os dois juntos. E como os anos foram indo e o tempo foi passando, cresceu e cresceu. Amém. Amém. Ok. Então, gente, essa foi um pouquinho da nossa história. Acredito que Deus ainda tem muito pra escrever ainda, Amém. né? Porque tem muitos aninhos vindo ainda. Mas esse é o nosso podcast. A gente espera que você tenha gostado. Foi muito bom estar falando aqui com você. Foi muita risada, muito... Sim, desculpa se a gente riu um pouco demais, faz parte, né? Mas tipo, não limite o poder de Deus. Se você tá passando por, tipo, algum dos momentos que a gente compartilhou como nosso antes. Então, tipo, Deus, ele vai conseguir te resgatar no nome de Jesus. Deus tem algo pra você que é diferente disso do que você tá passando. Então, fique ligado pra tudo que vai acontecer ainda. No nosso próximo episódio, você quer falar sobre o que vai ser e Sim, tal? então, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre como ler a Bíblia e também manter constância. Porque realmente vendo que não é algo que a gente lê só por ler e lê cada fim de semana, no domingo, tem que ser algo que a gente coloca essa paixão e commitment. Compromisso. Comprometimento. Então, que é lendo a palavra de Deus. Então, também é importante saber como ler e como ler. Eu acho importante falar também que a gente tá começando um podcast com, tipo, uma primeira temporada. Sim. Que a gente não tem um nome oficial, mas o nome que a gente escreveu foi Primeiros Passos.
que é para falar sobre o básico, que pra, tipo, muita gente é o básico, mas talvez muita gente ainda não saiba. Tem muita gente entrando na igreja que, tipo, não conhece o que pra gente é, tipo, o que todo mundo já sabe. Então é por isso que a gente vai estar começando com essas coisas, como ler a Os Bíblia. fundamentos da fé. Isso. E sobre muitos outros tópicos. Sim. Então vamos orar pra gente terminar. Sim. E depois a gente vai só responder algumas coisinhas que mandaram. Ou a gente responde primeiro antes de orar? Vamos responder. Vamos responder primeiro antes de orar. A gente postou no Instagram do podcast, tipo, se o povo tinha perguntas sobre quem a gente era, ou sobre nosso testemunho, qualquer coisa assim. Então segue o nosso Insta também, pra você responder. Yes. Altar Call Podcast. Boa. Ok. O que levou a gente a criar esse podcast? Acho que a gente respondeu já. A gente falou. Você já passou por algum momento que você pensou em desistir da fé? Eu acho que vários momentos. Tipo, porque também a Bíblia fala que o caminho com Cristo não é um caminho fácil. Não é, e nunca vai ser. Então, eu acho que todo mundo que, tipo, pode ter crescido na igreja ou não ter crescido na igreja. Sempre tem aquele momento que você fica, tipo, será que realmente vale a pena? Sim. E que, especialmente naqueles momentos que são bem difíceis, que tem vontade de desistir em várias coisas na vida. Sim. Então, Eu acho que eu não tive, tipo, um momento específico, mas acho que eu então, não era tipo... coisa. Sim. Ok. Mas aqui, ó, o que sustentou vocês. é o que sustentou vocês. Boa. Eu acho que... Tipo, porque tem uma diferença do que você tá sentindo e da verdade que você já sabe. Sim. Então, tipo, se você já sabe de uma verdade, você tem aquilo como, tipo, certeza na sua vida. Tipo, Jesus é Deus, isso é uma certeza na minha vida. Mas aí, no momento, você pode estar sentindo como se você não pudesse contar com Deus. Mas você sabe da verdade. Mas, tipo, os seus sentimentos não podem influenciar a verdade que você já sabe, you know? Então, eu acho que, tipo, foi esse tipo de pensamento que me ajudou muito. E também, tipo, eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que é uma verdade que Deus sempre, tipo, te atrai, você sabe? Aquela glória, e você sempre, até na vida, então, até na vida no dia a dia, você vê que precisa ter mais, que, tipo, sem Deus vai sempre ter algo faltando na vida. Então, isso também sustenta por mim. Ok, e agora a última pergunta. Tem mais, mas por causa do tempo, né? Que a gente falou muito, a gente deixa para outro dia. Mas como veio a ideia, a gente já respondeu. Família Cristã, a gente já respondeu. O que você mais espera do podcast? Por mim, eu falo aí, depois você fala, tá? Você também tem que falar nessa. Mas eu acho que por mim, eu quero que não seja, tipo, só a gente conversando, ou só algo superficial. Que realmente seja algo que, mesmo assim... Edifique, né? Então, exatamente. Que a gente quer poder compartilhar as nossas experiências, não só por falar, mas para poder ajudar outros e também, tipo, tá aqui com o que Deus tem colocado nos nossos corações. Sim. Então, que seja algo que, se for crescer, que cresce em Deus. E para poder compartilhar a palavra, que é o ID que a gente deu no início, no versículo. Sim. Que é o ID. Eu acho que, tipo, estar aqui é uma forma de obediência também, porque eu não tenho a mínima ideia do que esperar. Eu não tenho a mínima ideia. Pra eu estar gravando aqui, foi muitos surtos, sabe? Desde ontem, tudo, que tava ficando... hoje de manhã. A Joy surtando por causa de roupa. Obrigada, Yasmin. Mas eu também surtei por causa de roupa, então tá tudo bem. Mas, enfim. Então, tipo, eu acho que eu espero que... Não é que eu espero, tipo, eu tô fazendo isso como uma forma de obediência, porque é algo que Deus colocou no meu coração. Mas o que eu espero, assim, do podcast, eu ainda não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Pro próximo episódio. Exato. Ok, muito obrigada por estar assistindo. Sim. E vamos fazer uma oração, né? Tá. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse podcast. Obrigada por esse episódio. Obrigada por cada coisa que foi falada aqui, Senhor. Nós queremos que o Senhor abençoe, Pai, toque no coração de cada pessoa que está escutando isso, Amém. Pai. Que no nome de Jesus, que nada venha a ser só palavras, que nada venha a ser só algo divertido ou só um entretenimento, mas que seja o Teu Espírito Santo tocando no coração de cada pessoa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima. Yes.